Cumprimento, bem como ao Sr. Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, cumprimento o Sr. Ministro, as Sras. Secretárias de Estado e o Sr. Secretário de Estado, bem como todas e todos os senhores e senhoras deputados. Sr. Ministro, ouvimos-lo com muita atenção, congratulo-me até por ter iniciado a sua intervenção muito mais por matérias ligadas ao emprego e ao desemprego, porque efetivamente esse é um fator essencial. Também não posso deixar de referenciar que o PSD vê com um aspecto muito positivo o facto de continuar a redução do número de portugueses em situação de desemprego, bem como o aumento de emprego. Sempre defendemos que este era um desígnio nacional e que o combate ao flagelo do desemprego deveria mobilizar todos. Não digo isto hoje, disse isto no passado e o Sr. Ministro, sentado na bancada do Partido Socialista, deve-se bem lembrar destas minhas frases. Contudo, quero também recordar ao Sr. Ministro que, relativamente a esta matéria, no que concerne ao desemprego e ao emprego, ele vem a descer há consideravelmente algum tempo. A população desempregada diminui continuamente desde o terceiro trimestre de 2013. E a população ativa, com oscilações, é verdade, aumentou pela primeira vez no quarto trimestre de 2015 e voltou a aumentar agora no terceiro trimestre deste ano. Portanto, permita-me que lhe diga que também a população empregada está a aumentar continuamente desde o quarto trimestre de 2013. Este desígnio da continuação da redução do desemprego e do aumento do emprego é algo que nos congratulamos e que sentimos que é a continuação de um trabalho que vinha a ser feito anteriormente. Sr. Ministro, há, no entanto, uma preocupação. O flagelo não está ultrapassado, temos muito que trabalhar no sentido, enquanto país, no sentido de que ele seja menor e um peso menor para os portugueses. E recordo isto porque, como sabe, Sr. Ministro, recentemente saíram as previsões de outubro da Comissão Europeia e os indicadores para 2016 revelam um investimento insignificante ou muito pouco significativo e um crescimento da economia anémico, quase a desmaiar. Ora, isto não é um bom sinal para o crescimento do emprego, não é um bom sinal para a descida sustentada do desemprego. Desejamos muito e, pela nossa parte, tudo faremos para que este desígnio continue a ser e a seguir um percurso positivo. Quero também salientar, Sr. Ministro, apesar do senhor ter referido, que quer o desemprego dos jovens, dos NEETs, mas de todos os jovens, que ainda é, e refiro-me aos números do desemprego jovem, muito significativo, face a muitos países da União Europeia em que ele é positivo. Não me refiro àqueles que é pior de nós, porque os piores nós não queremos seguir aos bons exemplos. Está, portanto, muito além daquilo que muitos jovens desejam, está a frustrar as expectativas e está a colocar em causa as aspirações de uma geração e, significativamente, a sustentabilidade da segurança social. Sr. Ministro, que medidas vão ser adotadas para ajudarmos estes jovens a voltar ao mercado de trabalho? É porque, se pegarmos nestes indicadores e nestes números ainda significativos, notamos que, neste ano, as medidas ativas de emprego estão praticamente paradas. São inúmeras as candidaturas e penso que neste hemiciclo muitos dos senhores e das senhoras deputadas têm jovens que os abordam a perguntar porque é que eu não sou colocado, porque eu tenho uma candidatura que fizeram e eu era um potencial, estou selecionado, mas nunca mais me chamam. As medidas ativas de emprego estão paradas. As candidaturas por parte das empresas não são aprovadas e eu acho que isto, pese embora ali os partidos da esquerda, da extrema-esquerda,
não concordem com os estágios nem com as medidas ativas de emprego, para nós são um importante instrumento para ajudar a requalificar, a qualificar e a ajudar a inserir no mercado de trabalho. E falo em qualificação porque verifico que, analisando a proposta de orçamento, o Governo considera que a formação profissional já não é tão relevante quanto isso. Já não é uma matéria, nos dias em que a mutação tecnológica é tão elevada e tão rápida, nos dias de hoje em que as organizações se transformam rapidamente, a redução que verificamos no Orçamento de Estado na rúbrica da formação profissional é nada mais, nada menos, repito, menos 158,1 milhões de euros. Repito, 158,1 milhões de euros. Estou a referir-me a 2016. Não estou a fazer outra comparação. Portanto, não qualificar, não apoiar os ativos na sua reconversão, os trabalhadores empregados, a preservarem o seu posto de trabalho, acho que é uma má estratégia. Vou às pensões, Sr. Ministro, para perguntar-lhe, depois de tanto termos falado, se reconhece o Governo ou não que há uma profunda injustiça social em não aumentar as pensões mais baixas das mais baixas. Pretende o Governo manter esta injustiça profunda ou está disponível para alterar o artigo 88 da proposta de lei, tratando os beneficiários destas pensões com equidade e justiça relativamente aos outros pensionistas? A atualização das pensões para 2017 é outro tema. O Governo tem inscrito que vão ser atualizadas em 0,7, mas o INE veio avançar com outro valor para a inflação, 0,53. Em que é que ficamos, Sr. Ministro? Qual é o valor que o Governo vai utilizar para atualizar as pensões? Há uma garantia efetiva de que não vai haver a perda de poder de compra destes pensionistas? Relativamente ao subsídio de doença, o Sr. Ministro teve a gentileza de fazer aí um reconhecimento que, efetivamente, o subsídio de doença não atingiu em 2016 o que estava inscrito por falta de eficácia do sistema de controle. E eu, permita-me que lhe diga, discordo totalmente e por isso volto a esta carga, do que a Sra. Secretária de Estado aduziu como razão para não haver controle nesta prestação. É que dos 397 milhões de euros que tinham inscrito, têm retificado agora para 468 milhões de euros. Ou seja, voltam quase a repor a situação nos mesmos contornos que estava anteriormente. E vêm a reconhecer isto ao propor para 2017 440 milhões de euros. Então, Sr. Ministro, que estava mal, vai ficar mal à mesma? Nós defendemos profundamente esta prestação. Ela é das mais relevantes prestações que nós temos no nosso sistema. Defendo-a e assumo isso, defendo-a com convicção, porque quando uma pessoa está doente precisa dela. E é muito importante que não haja abusos nestas prestações para evitar que depois, mais tarde, não se possa vir a ter a prestação que necessitamos quando estamos doentes e que os portugueses necessitam quando estão doentes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra.